A história dos cananeus. Os cananeus eram um povo antigo que habitava a terra de Canaã, uma região que corresponde à atual Israel, Palestina, Líbano, oeste da Jordânia e partes da Síria. Sua civilização foi uma das mais antigas do Oriente Próximo, prosperando por vários milênios antes de desaparecer na história. Conhecidos por sua cultura vibrante, práticas religiosas complexas e localização estratégica ao longo de importantes rotas comerciais, os cananeus desempenharam um papel significativo na formação da história do mundo antigo. Origens e geografia. A terra de Canaã é mencionada pela primeira vez na Bíblia como a herança de Canaã, o neto de Noé por meio de Cã. Os cananeus são descritos como descendentes de Canaã, que se estabeleceram na região após o grande dilúvio. Evidências arqueológicas situam os cananeus na área já no terceiro milênio a.C., onde estabeleceram uma rede de cidades-estado e desenvolveram uma civilização próspera. A geografia de Canaã era diversificada, variando de planícies férteis a regiões montanhosas. Essa terra, rica em recursos naturais, tornou-se um ponto de encontro para várias civilizações, incluindo os egípcios, mesopotâmicos e, posteriormente, os israelitas. As cidades de Canaã, como Jericó, Sidom, Tiro e Hazor, eram bem fortificadas e serviam como centros de comércio, cultura e religião. Religião e crenças. A religião dos cananeus era politeísta, centrada em um panteão de deuses e deusas que governavam diferentes aspectos da vida. No topo de seu panteão estava El, o Deus Supremo, frequentemente retratado como uma figura paterna e criadora. Sua consorte, Aserá, era a deusa-mãe adorada ao lado de El como deusa da fertilidade e da vida. Um dos deuses mais proeminentes e amplamente adorados era Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, associado à chuva e à agricultura. As práticas religiosas dos cananeus eram diversificadas e incluíam sacrifícios, oferendas e rituais. Templos dedicados a Baal, Aserá e outros deuses eram comuns em toda a região. A adoração muitas vezes envolvia altares, pilares de pedra e bosques sagrados. Festivais religiosos estavam ligados aos ciclos agrícolas, celebrando o plantio, a colheita e as mudanças das estações. Um dos aspectos mais sombrios da religião cananeia era a prática do sacrifício humano, particularmente em tempos de crise. O deus Moloque estava associado a essas práticas, e textos bíblicos condenam os israelitas que adotaram esse costume cananeu. Isso levou a tensões e conflitos entre os cananeus e as culturas vizinhas, incluindo os israelitas, que foram instruídos a evitar esses rituais. Sociedade e costumes. A sociedade cananeia era estruturada em torno de cidades-estado, cada uma governada por um rei ou líder local. Essas cidades-estado eram independentes, embora frequentemente formassem alianças ou se envolvessem em conflitos entre si. Os cananeus eram construtores habilidosos e engenheiros, construindo cidades fortificadas com muros e torres que eram considerados altamente avançados para a época. Os cananeus também eram conhecidos por sua arte e artesanato. Produziam cerâmicas intricadas, joias e trabalhos em metal e eram particularmente famosos pela produção de tinta púrpura, feita a partir do molusco múrice. Essa tinta era muito valorizada no mundo antigo, simbolizando riqueza e realeza. A vida familiar na cultura cananeia era patriarcal, com o pai como chefe da família. A herança e a propriedade passavam pela linha masculina e a poligamia era comum entre a elite. As mulheres desempenhavam papéis importantes na vida religiosa, especialmente no culto às deusas da fertilidade. Mas seu status na sociedade geralmente era subordinado ao dos homens. Os cananeus também eram comerciantes ativos, aproveitando sua posição estratégica ao longo de rotas comerciais importantes. Eles comercializavam bens como azeite, vinho, madeira e itens de luxo, como marfim e joias com regiões vizinhas. Suas habilidades marítimas, especialmente entre os fenícios, um grupo cananeu,
ajudaram a espalhar sua influência pelo Mediterrâneo, estabelecendo redes comerciais que alcançavam até o Egito, Chipre e Grécia. Os cananeus na Bíblia. Os cananeus têm uma presença significativa na narrativa bíblica, particularmente no contexto da conquista de Canaã pelos israelitas. A Bíblia descreve Canaã como a terra prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. Quando os israelitas, liderados por Josué, entraram na terra após seu êxodo do Egito, encontraram as cidades-estado cananeias, resultando em inúmeras batalhas e conquistas. O livro de Josué detalha a queda de Jericó, onde os israelitas marcharam ao redor das muralhas da cidade por 7 dias até que elas desmoronaram, permitindo que tomassem a cidade. Outras cidades, como Ai, Laquis e Hazor, também foram derrotadas nas campanhas subsequentes. Apesar dessas vitórias, a Bíblia observa que nem todos os cananeus foram expulsos da terra. Muitos permaneceram, levando a períodos de coexistência, casamentos interétnicos e trocas culturais, mas também a conflitos. Os cananeus são retratados na Bíblia como adversários e como um povo cujas práticas religiosas foram vistas como influências corruptoras sobre os israelitas. O livro de Juízes relata como vários reis cananeus oprimiram Israel durante períodos de desobediência, levando a um ciclo de conquista, opressão e libertação. A vitória de Débora sobre o rei cananeu Jabim e seu general Sísera foi um desses momentos de triunfo para Israel. Declínio e legado. Com o tempo, os cananeus começaram a perder sua identidade distinta, devido a uma combinação de conflitos internos, invasões externas e assimilação cultural. A ascensão dos israelitas, junto com outros poderes como os filisteus e egípcios, enfraqueceu gradualmente as cidades-estado cananeias. O surgimento dos fenícios, que eram cultural e etnicamente relacionados aos cananeus, continuou muitas de suas tradições, especialmente no comércio e na religião. Na época da conquista babilônica, no século VI a.C., os cananeus haviam desaparecido como um povo distinto. Suas cidades foram absorvidas por impérios maiores, e sua cultura se misturou com a dos israelitas, fenícios e outros grupos emergentes. No entanto, sua influência persistiu ao longo dos séculos de várias formas, particularmente nas práticas religiosas dos povos vizinhos. Os cananeus deixaram um legado de inovação, arte e tradições religiosas que moldaram o Oriente Próximo antigo. Sua história está entrelaçada com as narrativas fundamentais da Bíblia, e sua cultura teve um impacto duradouro nas civilizações que se seguiram.